Boa noite a todos, seja bem-vindo a mais uma live da Primeira Igreja Batista em Divino. Esta live que está acontecendo todas as sextas-feiras, às 21 horas, com o objetivo de fazer da live uma sala de aula e, de certa forma, estarmos tendo a oportunidade de estudar um assunto muito importante para que tenhamos uma visão bem completa de toda a Bíblia. E o assunto que temos estudado é o remanescente fiel. Então você que vai chegando aí nessa live, seja bem-vindo, é muito bom ter a sua companhia. Você já deve aí pegar a sua Bíblia, abri-la no livro de Gênesis e também deve pegar o estudo que possivelmente você já tem impresso, porque nós já enviamos para que você possa estar acompanhando todos os detalhes, ok? Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Nós estamos falando sobre o remanescente fiel e a nossa ideia é fazer uma viagem por toda a Bíblia e ter a percepção que em todo o contexto bíblico há um fio condutor de cor escarlate nos conduzindo ao Cristo. Então, você vai perceber que este fio condutor inicia lá em Gênesis, quando nós já, no nosso primeiro estudo, porque este é o nosso segundo estudo, é a parte 2, nós, no primeiro estudo, falamos sobre Gênesis no terceiro capítulo, verso 15, quando nos referimos à semente da mulher que nasceria e que esmagaria a cabeça da serpente. Falando desse texto, nós anunciamos o que conhecemos como o proto-evangelho, o evangelho já sendo anunciado ali, uma profecia que iria se cumprir com o Cristo. Por isso, nós vamos, através do nosso estudo, identificar esse fio condutor que passa por toda a nossa Bíblia e, de certa forma, esta expressão, este fio condutor vai nos conduzir a Cristo, e não somente a Cristo, mas ele nos conduz de Gênesis ao Apocalipse. Então, voltando ao nosso primeiro estudo, ou a primeira folha, eu gostaria de fazer algumas observações para nós darmos, então, sequência ao nosso estudo, que é a parte 2. E nós paramos ali em Abraão, Isaac e Jacó, mas eu gostaria de fazer uma observação e que você pudesse estar fazendo um complemento aí na folha para que você possa mais para frente ter um entendimento melhor do cenário que nós, de certa forma, vamos ter a oportunidade de falar. E eu gostaria que você voltasse ali naqueles que são os filhos de Noé, porque nós falamos sobre Enos, falamos sobre Enoque, falamos sobre Noé, e falamos sobre os filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé. E estes três filhos de Noé, eles são super importantes para este nosso desenvolvimento do estudo, porque, de certa forma, até esse momento, nós estamos falando sobre a era primitiva. E é justamente da linhagem de Sem que nós vamos observar que vai surgir aquele que é o patriarca, Abraão. E aí vai entrar uma outra era, a era dos patriarcas. Mas nessa era, ainda era primitiva, eu gostaria de destacar aqueles que eram filhos de Sem, aqueles que eram filhos de Cã, aqueles que eram filhos de Jafé, e para você ver que estes filhos deram origem a outros povos. Nós temos aí no nosso estudo somente a linhagem de Sem. Por quê? Porque é o fio condutor. Então, eu quero chamar a sua atenção, e se você puder fazer a anotação, essas informações nós encontramos no livro de Gênesis, no 10º capítulo. E aí você vai observar o seguinte: a palavra de Deus nos diz a respeito dos filhos de Sem, dos filhos de Cã e dos filhos de Jafé. Na verdade, começa no segundo verso com os filhos de Jafé, e depois fala dos filhos de Cã, e depois fala dos filhos de Sem. E
E eu gostaria de chamar a sua atenção, então, para os filhos de Sem. E aí você pode fazer a sua anotação, e eu vou fazer, dar o nome do filho e o povo que, de certa forma, dele se originou. Então, o primeiro filho aí é Elão. De Elão surgiu, então, a Pérsia, que hoje conhecemos como o Irã. O segundo filho, aí você coloca aí na ordem, Assur. De Assur surgiu a Assíria. Terceiro filho, Arfaxade. E aí você vai perceber que Arfaxade está na linhagem de Sem, que vai até Abraão. Arfaxade deu origem aos caldeus. Está lembrado? Que nós falamos que Abraão estava em Ur dos caldeus, ele era de Ur dos caldeus, portanto, ele era habitante daquela região. Lude é um outro filho que deu origem ao que nós conhecemos como Lídia. Arã é o último filho, no caso, a Síria, os arameus. Então, nós vemos aí que de Sem surgiram os hebreus, caldeus, assírios, os elamitas e os sírios. Agora, vamos para a linhagem de Cã. Você tem aí na nossa folha, e você pode já colocar abaixo do nome de Cã aí todos os seus filhos e os povos que eles deram origem. Cuxi deu origem à Etiópia, Sudão. Mizrai deu origem ao Egito. Puti deu origem à Líbia. Canaã, está lembrado dessa expressão? Canaã, a terra de Canaã, os cananeus. Então, a linhagem de Cã deu origem aos cananeus, aos egípcios, aos filisteus, aos hititas e aos amorreus. E agora vamos para Jafé. Jafé, os filhos são Gomer deu origem aos Gômeres, Galácia, os frígios. Magog, aos citas. Madai, aos medos. Javã, a Grécia, a Jônia. Tubal, aos íberos. Meseque, Capadócia. Tiras, trácios. Então você vai ver aí trácios, citas e medos. São estes os povos que nós encontramos que, de certa forma, são descendentes de Sem, Cã, Jafé. Mas você vai perceber que no capítulo 10 de Gênesis fala sobre esses descendentes, mas de repente a Bíblia dá um enfoque nos descendentes de Sem, e principalmente Arfaxade. Por quê? Porque a Bíblia agora deixa de lado essas outras informações e passa a dar as informações que no contexto bíblico sejam mais importantes, e neste caso, aonde o fio condutor está passando. Então, vem de Sem, Arfaxade, Salar, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, ou Tera, que era o pai de Abraão, isto mesmo. E aí você vai encontrar isto no capítulo 11 de Gênesis, e já no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, nós temos então essa expressão que vai nos mostrar que Terá, pai de Abraão, pai de Naor e pai de Arã, eles saem de Ur dos caldeus e eles vão para Arã, isso mesmo, e ali em Arã o pai de Abraão morre. Se você manter a sua atenção para o texto bíblico, você vai perceber que é justamente no capítulo 12 de Gênesis que Deus então chama Abraão, e naquele momento em que Deus chama Abraão para sair da terra de sua parentela, e que Deus iria levá-lo a uma terra que ele mostraria a Abraão, você vai perceber que é justamente nesse momento aí do livro de Gênesis é que nós vamos perceber que existe o que nós chamamos da promessa de uma bênção para a vida de Abraão, mas não só uma promessa para a vida de Abraão ou para a realização
de fazê-lo pai de uma grande nação, mas uma outra promessa abençoadora é o que diz aqui o segundo verso do capítulo 12. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E o verso terceiro diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus tinha um propósito de, através de Abraão, construir, edificar uma nova nação. Ou seja, através de um homem que era temente a Deus, através de um homem que era justo aos olhos de Deus, e edificar uma nação. Então, aqui no capítulo 12, inicia-se essa trajetória, que aí você vai observar que inicia com Abraão. Então, Deus tem uma promessa para se cumprir na vida de Abraão, que é fazer pai de uma grande nação. E através dessa bênção, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Veja que o fio condutor passa pela vida, passa pela trajetória de vida de Abraão. E aí, então, nós vamos observar que Abraão, como nós enviamos aí no primeiro estudo, ele é chamado pela primeira vez, em Gênesis 14, 13, de hebreu, o hebreu, aquele que atravessou, aquele que é peregrino. Porque quando nós estudamos um pouco da história de Abraão, quando ele sai de Ur dos Caldeus, vai até Harã. De Harã ele desce e passa pela região de Canaã e chega até o Egito, e depois ele volta para Canaã. Você vai ver que ele faz um movimento, o qual os estudiosos chamam de crescente fértil. Crescente porque o movimento que ele faz, ou o caminho que ele percorre, é como se fosse uma lua crescente. E fértil porque o ambiente que ele passou, os lugares que ele passou, era um lugar muito fértil. E depois você pode fazer essa pesquisa, você vai se inteirar, você vai ter um conhecimento maior, mas eu acredito que no próximo estudo eu vou enviar esse mapa para que você também possa ter esse conhecimento. Daí então nós vamos observar que nesse movimento de Abraão, ele vai parar na terra chamada Canaã, ou seja, uma terra que não lhe pertencia. Na verdade, a terra de Canaã era dos cananeus, está lembrado? Dos descendentes de Cã. E aí você vai observar por que nós falamos um pouquinho dos descendentes de Cã e dos descendentes de Jafé. Por quê? Porque naquele momento em que Noé dá a bênção aos filhos, para Sem, para Cã e para Jafé, você vai ver que esse momento é muito significativo. E aquelas bênçãos vão se cumprindo ao longo da história. Então agora nós voltamos o nosso olhar para Abraão, que está na terra de Canaã, ali com a sua família. Na verdade, a família de Abraão naquele momento era a sua esposa, a Sara, ou a Sarai, no primeiro momento, mas ele também estava com o seu sobrinho, Ló, que era filho de Harã. E aí já entramos na nossa segunda parte do estudo, que vai falar lá sobre a genealogia de Tera ou de Terá. Terá teve 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. E aí nós colocamos no nosso estudo que Abraão, ele vivia com Sara, isso mesmo, nesse período aí em que eles estão ali em Canaã. Agora, nós também marcamos aí que Harã, irmão de Abraão, teve 3 filhos, Milca, Isca e Ló. Lembra-se do sobrinho de Abraão, que foi com Abraão? Só que este Harã, irmão de Abraão, ele faleceu. E de certa forma, Abraão levou o seu sobrinho. Era muito comum naqueles dias o tio assumir o filho do irmão. E então eles vão em peregrinação. Vale destacar também que um dos irmãos de Abraão, no caso Naor, casou com
a filha de Harã, ou seja, casou com uma sobrinha. Por isso o nosso estudo aí está dizendo aí que Milca casou com Naor. E Milca com Naor gerou Betuel, Betuel gerou Rebeca e também Labão. Mais para frente você vai entender muito bem aí o que nós estamos querendo dizer. E como Deus havia prometido a Abraão ser pai de uma grande nação, mas ele não tinha filho, ou não tinha filhos. A sua esposa era estéril, e ele já de certa idade, avançada idade. E agora então nós vamos perceber que Sara, a esposa de Abrão, faz o quê? Dá a sua serva, Agar, que é uma egípcia, para que ele possa ter filho com ela. Na verdade, Sara e Abrão, meio que tendo dificuldades de acreditar que essa promessa também iria se cumprir, porque aos olhos humanos era impossível. Talvez não Abraão, mas principalmente Sara. Mas existem momentos que eles oscilaram, sim, não acreditaram que isso iria acontecer. E agora, então, Abraão tem um caso com a serva da Sara, que é Agar, e ela gera Ismael, ou seja, o primeiro filho. Ou seja, não era o filho da promessa, era o filho da ação humana, não era o filho da ação de Deus, porque o filho da ação de Deus nasceria de uma mulher estéril e de um homem de avançada idade. Então perceba como que nas entrelinhas nós podemos identificar muitas vezes como a ação do homem acaba, na verdade, prejudicando todo o cenário. E nascendo então Ismael, o primeiro filho, mas não aquele prometido por Deus, depois então vai nascer o que nós conhecemos, o filho da promessa, que é Isaque. E aí você já pode fazer uma observação no seu estudo. De Isaque e Ismael surgem dois povos. Você sabe que de Isaque surge o que nós conhecemos hoje como o povo de Israel. Você pode fazer a anotação aí e você vai entender isso mais para frente. E de Ismael, ou no caso do filho de Abraão com Agar, você vai perceber que surge o que nós conhecemos hoje como o mundo árabe, os árabes. Por isso existe essa grande confusão aí, não é só uma questão ou uma confusão de terras, mas existe também uma disputa quanto à primogenitura. Por quê? Porque Abraão, ao invés de abençoar o primogênito, que era Ismael, ele abençoa Isaque, o filho da promessa, o filho de Sara. E dessa forma, então, eu já chamo sua atenção, porque nós vamos ver no desenrolar da história, que este mesmo acontecimento volta a se repetir. Sempre o segundo filho sendo abençoado, e não o primogênito. Interessantíssimo este episódio. Mas também na nossa genealogia aí, nós colocamos aí que de Abraão nasceram outros filhos, porque depois que Sara morre, ele se relaciona com Quetura, e com Quetura ele tem aí alguns filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Midian, surge os midianitas, você vai entender isso lá mais à frente. Então, agora Abraão tem Isaque, e eu quero chamar a sua atenção para uma coisa super importante que nós encontramos no capítulo 15 de Gênesis, porque nós vemos a promessa de Deus a Abraão de ser pai de uma grande nação. Agora ele não é só pai de uma grande nação, mas através de Abraão todas as famílias seriam abençoadas. E no capítulo 15 de Gênesis nós vamos perceber que Deus renova essa promessa, mas Deus, no capítulo 15, no verso 13, já anuncia a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas esta nação iria passar por um período de escravidão, ou seja, já era o anúncio, o prenúncio do que aconteceria lá no Egito,
com o povo de Israel. Então você pode anotar aí, Gênesis capítulo 15, verso 13, lá você vai perceber que Deus já estava dizendo para Abraão o seguinte: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E aí então você demarcou isso daí, mas o que Deus faz? Deus faz não só o anúncio de que essa nação estaria passando por um momento de escravidão mais à frente, mas ele reafirma o compromisso do cumprimento da promessa. Ou seja, Abraão, então, sabendo disso, tem a oportunidade de vislumbrar o poder de Deus. Pois bem, nesse cenário, então, como nós já falamos, nasce Isaque, antes nasce Ismael e depois os outros filhos de Abraão. Mas nós estamos pegando o fio condutor, e o fio condutor está na bênção de Abraão ao seu próximo filho, neste caso, a Isaque. E agora nós voltamos para o nosso estudo e vamos perceber que Isaque tem então a oportunidade, na verdade, Abraão manda procurar uma esposa para Isaque, e eles procuram. No caso, o servo de Abraão procura a esposa para Isaque dentro da própria família de Abraão. E aí você vai ver que eles encontram Rebeca. O escravo vai em Harã e lá está lá parte da família, no caso de Abraão, porque a família permaneceu ali, só Abraão que fez esse deslocamento ao Egito e depois foi a Canaã, onde o próprio Deus naquele tempo já estava prometendo uma terra para Abraão, a terra cuja terra ele estava usando, mas a princípio somente com sua família. E agora então encontra-se Rebeca, filha de Betuel, Rebeca, neta de Naor, irmão de Abraão. Rebeca era irmã de Labão, você vai identificar Labão lá mais à frente. Isaque, então, casa-se com Rebeca, e Rebeca gera o que nós conhecemos como os gêmeos, Esaú e Jacó. Aí você vai identificar aquele momento bem significativo na história em que Esaú vende o direito de sua primogenitura, e Jacó, de certa forma, não só comprando o direito de primogenitura de seu irmão, mas também enganando o seu pai Isaque, recebe a bênção. Aí eu vou chamar a sua atenção. Assim como o segundo filho de Abraão foi abençoado, agora se repete a história no caso de Isaque. O segundo filho é quem é abençoado, no caso Jacó. Jacó tem o significado de enganador, traiçoeiro. Mas aí eu chamei a sua atenção no primeiro estudo, porque ele teve o seu nome mudado, Gênesis capítulo 35, e o nome dele foi mudado para Israel. Então, você vai ver no contexto de Gênesis 35 em diante, muitas vezes, ao invés de ser usado o nome Jacó, vai ser usado Israel, como pessoa. Mas vai chegar um tempo em que o nome Israel vai ser reconhecido como um povo, ok? Continuando então o nosso estudo, é muito bom saber que você está nos acompanhando e está ligadinho aí, fazendo as anotações que precisam ser feitas para você não perder nenhum objetivo aqui que temos para construir o nosso pensamento, como sempre falamos, um fio condutor de cor escarlate que vai nos levar a Cristo e, por consequência, até o Apocalipse. Agora, nesse contexto, nós vemos que Jacó, que tem o nome mudado para Israel, ele também, fugindo do seu irmão, porque o seu irmão estava furioso, ele vai até Harã. E indo até Harã, ele começa a perceber que parte da sua família estava ali, e ele começa a se relacionar com parte da sua família. No caso,
ele se encanta pela filha de Labão. Labão, no caso, era seu tio, irmão de sua mãe. E ele olha para Raquel, a filha de Labão, e ele se apaixona por Raquel. E ele se dispõe a trabalhar 7 anos por Raquel. E aí, nesse contexto de 7 anos, ao findar dos 7 anos, Labão, ao invés de dar Raquel para Jacó, ele dá a sua primogênita, ele dá a Lia, ou conhecida também como Leia. E aí você vai perceber que nesse momento Jacó fica decepcionado, porque ele trabalha 7 anos por Raquel e não por Lia. E aí ele então, conversando com o seu sogro, ele aceita a situação, mas se dispõe a trabalhar mais 7 anos. Então, ele trabalha 14 anos pela mulher que ele amava, no caso Raquel. E aí você vai perceber que Jacó agora está casado com Lia, Jacó também está casado com Raquel. É por isso que nós colocamos no nosso quadro aí, esse quadro demonstrativo, os filhos que Leia deu a Jacó, e não só Leia, mas o contexto bíblico nos ensina que, à medida que Jacó ia tendo filhos com Leia, Raquel ficava muito angustiada, porque ela era estéril, ela não podia dar filhos para Jacó. E por conta disso, nós vamos observar num cenário aí que Raquel passa a fazer o que Sara fez. Deu uma serva para que Jacó pudesse ter filhos com aquela serva. A ideia era mais ou menos, já que ela é minha serva e você tem filhos com ela, os filhos dela são meus filhos. Vou chamar a sua atenção para essas observações que nós temos visto, que o fato de que Abraão teve várias mulheres, Jacó também teve várias mulheres. Vou destacar aqui que no 4º capítulo de Gênesis, no verso de número 19, nós temos a primeira menção bíblica que um homem passou a ter 2 mulheres. Não era esse o propósito de Deus, mas apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas imperfeições, Deus escreve a sua história através de nossa vida. Mesmo sendo imperfeitos, Deus escreve a sua história em nossa vida. E aí então, nós vamos perceber que Raquel também, dando a sua serva, Jacó teve filhos com a serva de Raquel. E chegou um momento que Leia percebeu que também não estava gerando filhos, e enciumada da serva de Raquel está dando filho, ela deu também a sua serva para Jacó, e Jacó teve filhos com a serva de Leia. E aí então nós temos aí no nosso quadro os filhos de Leia, os filhos de Zilpa, os filhos de Raquel e os filhos de Bila. E aí você vai perceber que este nosso quadro, ele nos fala algo super interessante. Nós temos as mulheres de Jacó, nós temos os filhos de Jacó e os descendentes de Jacó. Você que está aí nos acompanhando pelo estudo, e já desde já eu já vou te dizer, se você ainda não tem esse estudo, ou se você não tem um estudo aí em papel, ou não recebeu o estudo, se você quiser, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, ou você pode mandar um recado para nós ali no nosso canal do YouTube, porque esta live nós temos o desejo de salvá-la no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube da PIB Divino. E aí você poderá depois também acompanhar estes estudos e se aperfeiçoar aí, porque são muitas informações que muitas vezes não dá tempo de fazer todas as anotações que precisam ser feitas. Pois bem, esse primeiro quadro vai nos responder uma pergunta, que é o exercício que nós deixamos na nossa primeira aula. Quantos que desceram
com Jacó para o Egito, porque Jacó está tendo seus filhos, e aí você vai perceber que Leia deu filhos a Jacó, Zilpa deu filhos a Jacó, Bila deu filhos a Jacó, mas chega um momento em que Deus, pela graça, pela misericórdia, faz com que Raquel possa dar filhos a Jacó. A mulher amada, ou a esposa amada, tão amada de Jacó, pode agora dar filhos, e ela gera então José, que é o primogênito de Raquel. O primogênito de Leia é Ruben, mas o primogênito de Raquel é José. E ela ainda dá o segundo filho para Jacó, que é Benjamim. E aí você vai ter a relação aí, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Então, nesse nosso primeiro quadro, se você quiser escrever aí em cima do quadro, Gênesis capítulo 46, verso 26, nós temos ali a descrição de que desceram com Jacó 66 pessoas. Mas pode haver uma confusão, porque quando abrimos em Atos, no sétimo capítulo, verso 14, o diácono Estevão diz que foram 75 almas, ou seja, parece-nos uma contradição, mas não. Vou responder agora. Nesse primeiro quadro, nós temos então os filhos de Jacó e os seus descendentes. Agora, no segundo quadro, nós temos a descrição de que Jacó desceu os 66 com ele, mas estavam lá no Egito José, Manassés e Efraim. José gerou Manassés e Efraim lá no Egito. E Manassés gerou 2 filhos e Efraim gerou 3 filhos. Então, na soma dá 75. Então, a resposta, na verdade, de Atos, no 7º capítulo, verso 14, que é um momento em que Estevão relata, num breve discurso, toda a história do povo de Israel, 75 almas com Jacó estão ali naquele momento em que eles vão para o Egito. Mas que momento é esse que eles vão para o Egito? Nós já falamos sobre os filhos de Jacó. E aí falamos que José era o filho amado de Jacó. E aí eu vou chamar a sua atenção. Houve um momento de tensão, porque os filhos de Jacó percebiam que Jacó amava mais José do que os outros. Que José era um filho protegido. E não só esse fato, mas os filhos de Jacó, eles também identificavam que havia momentos que José parecia ser muito cheio de si, parecia se apresentar mais sábio que os outros, porque José, junto com seus irmãos, ele relatava alguns sonhos que tinha, relatava o significado desses sonhos, e o significado desses sonhos sempre mostrava que José estava em destaque em relação aos seus irmãos. Então, esses irmãos, aumentando o ódio cada vez mais, chegou um momento em que Jacó pede José para ir até aos seus irmãos, encontrar com os seus irmãos, e ali eles tramam a morte de José. E aí nós encontramos esta trama da morte de José no texto de Gênesis, e se você quiser ir fazer esta anotação, seria interessante para que você possa ficar por dentro aí dos assuntos, né? Gênesis 37. E aí, naquele momento em que eles pensam em tirar a vida de José, um dos filhos, no caso Judá, Gênesis 37, verso 26, ele diz assim: não, espera aí, não vamos tirar a vida do nosso irmão, não. Vamos fazer o seguinte, tudo bem, eu concordo que ele precisa sofrer um pouco, mas não precisa tirar a vida dele. Vamos mandar ele para bem longe daqui. E aí, os filhos de Jacó, eles decidem não tirar a vida de José, mas eles decidem vender José como um escravo. E eles vendem José para uma caravana que estava passando por aquela região, que é denominada a caravana dos midianitas. Está lembrado? Quando eu disse
que da genealogia de Abraão era Midian, e de Midian surgiu os midianitas, por isso é bom a gente ver esses detalhes. E aí eles então vendem José para os midianitas, está aí no contexto de Gênesis 37. Mas eles têm que dar uma resposta, eles têm que dar uma desculpa para Jacó. E a resposta que eles dão é que eles tiram a túnica tão famosa que José havia recebido, sujam ela de sangue e declaram para Jacó que uma fera tirou a vida de José. É assim que nós encontramos aqui no texto de Gênesis, a partir do verso 26, né? Você vai observar aí que neste texto, do verso 26 ao verso 28, nós encontramos a expressão dos mercadores midianitas. E aí eles então venderam José para os midianitas. E depois você vai ver que Rúben, né, o primogênito de Jacó, ele faz o quê? Ele vai, diz aí o verso 31, né? Pegaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de José? E conheceu e disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. E aí então Jacó ficou entendendo que o seu filho havia morrido, angustiou-se demais porque era o seu primogênito, o filho querido da sua mulher amada, Raquel. Eu estou falando sobre isso porque José é um personagem muito importante. José, ele vai dos midianitas até o Egito, que era um grande centro da época. Ali ele é vendido como escravo e ele vai de escravo a um administrador da casa de Potifar. E aí você conhece todo o desenrolar da história. Ali na casa de Potifar ele é assediado pela mulher de Potifar, e por conta desse assédio e por conta desta mentira ele é preso, e ele sai da prisão e ele vai da prisão a governador do Egito. Olha só, que altos e baixos na vida de José, experiências extraordinárias. Você precisa ler essa história, você precisa se aprofundar mais nessa história, porque isso é fantástico. Dessa forma, então, José, agora como governador, e ele chega governador porque ele faz o quê? Ele interpreta o sonho do faraó. E ele interpreta o sonho do faraó falando sobre 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E Faraó, então, concede a José o poder para governar o Egito e, dentro desse poder, para administrar como deveria ser administrado. Então, José, ele aproveita esses 7 anos de fartura e ele estoca alimentos, ele faz com que a nação egípcia cresça ainda mais, para que no momento de escassez eles possam sobreviver e conquistar as outras nações. Nesse momento, então, nós percebemos que os irmãos de José, junto com os seus pais, estão lá em Canaã, morando, vivendo numa terra, num pedaço de terra, é uma família. E agora chega o momento em que eles precisam descer ao Egito para comprar alimento, porque passou os anos de fartura e eles agora entram no ano de grande miséria, grande escassez, e eles precisam ir até o Egito. E eles vão até o Egito comprar alimentos. Não só eles, mas todas as pessoas, ou todas as regiões vizinhas iam ao Egito comprar os alimentos. E aí eles chegam ali no Egito e não reconhecem que aquele governador era o seu próprio irmão José. E você poderia pensar, mas como não conhecer, não reconhecer o seu próprio irmão? E aí eu vou dizer para você que já haviam passado aproximadamente 17 anos, José estava vestido como um egípcio, possivelmente com a cabeça raspada, que era normal do mundo egípcio,
E eles nunca poderiam pensar que aquele menino que foi vendido para uma caravana dos medianitas agora era o governador de uma grande potência, de uma potência mundial. Então, José percebeu que aqueles que foram até o Egito comprar alimento eram seus irmãos. E ao perceber, pelo contexto bíblico, nós aprendemos que José, ele tem uma experiência maravilhosa que é de perdoar os seus irmãos. E ele então começa nesse processo de perdão, e através desse processo de perdão, nós vamos identificar a possibilidade de aproximação com os seus irmãos. Chega o momento em que ele se apresenta, chega o momento em que ele convida os seus irmãos, não só os seus irmãos, mas os seus pais, para descerem, para virem para o Egito. E aí nós encontramos nesse cenário o momento em que Jacó, no caso Israel, junto com sua esposa, junto com suas esposas, junto com seus filhos, eles descem para o Egito. E aí nós encontramos estas expressões no Gênesis, no capítulo 47. Gênesis 47, você pode anotar aí, é o momento em que eles descem para o Egito e são bem recebidos, são super bem recebidos, não só por José, mas também pelo próprio Faraó. Você vai observar no capítulo 47 de Gênesis, que José recebe a sua família, Faraó recebe a família de José e Jacó abençoa Faraó, ou seja, engraçado, né? Dá-nos a impressão que quem deveria abençoar era Faraó, mas é Jacó quem abençoa Faraó. E aí nós encontramos que se Jacó ficou 17 anos sem José, agora no Egito, Jacó vai passar 17 anos. Jacó entra no Egito com 130 anos e falece com 147 anos. Nós temos aí Gênesis 47, no verso de número 28. E aí você pode estar também fazendo essa anotação, porque eu acho muito interessante. 17 anos sem José e agora 17 anos com José. E, de certa forma, foi anos compensatórios. Para compensar a ausência, ele vive mais 17 anos. Mas um fato interessante, e aí eu já vou destacar, é que nós identificamos que entra no Egito o que nós chamamos de família, entra uma família. Entra Jacó, que agora é reconhecido como Israel, junto com suas esposas e com seus filhos. Então, nós vemos 75 almas entrando no Egito. E ali eles são bem recebidos, e ali eles vivem, e ali eles prosperam, ali eles crescem, ali eles se multiplicam. Mas nós sabemos pela história que os anos, eles foram se passando, e Jacó morreu, e daqui a pouco eu vou falar do momento muito especial, antes da morte de Jacó, em que ele abençoa José e seus filhos, e abençoa os outros filhos. Ele abençoou José e os filhos de José e abençoou os outros filhos. Mas esse período todo, nós vamos depois estudar no livro de Gênesis, finalzinho de Gênesis, e nós vamos estudar um período em que o povo de Israel, agora lá no Egito, onde havia sido bem recebido, os anos se passaram, agora eles estão dentro de um cenário do livro de Êxodo como escravos. Por quê? Aquele faraó da época de José já havia morrido, e José também, mais no final do livro de Gênesis, morre. Então a história vai mudando, e de repente agora o povo de Israel, ou seja, aquela família que entrou no Egito, era apenas uma família, 75 pessoas, mas quando eles vão sair do Egito, eles saem como povo. E aí vai ficar um exercício para a nossa próxima aula. Você tentar descobrir aí na Bíblia quantas pessoas saíram do Egito naquele momento em que Israel estava saindo. Eram quantos?
Você sabe que entrou ali no Egito 75 pessoas de uma família, era uma tribo, era um clã. E agora você precisa pesquisar quantos saíram do Egito. E aí eu espero que você possa ter essa resposta para a nossa próxima aula. Mas voltando agora para o nosso assunto com relação a Jacó, e aí você tem em suas mãos a lista dos nomes, eu vou chamar a sua atenção para esta observação aqui muito especial. Eu gostaria que você colocasse frente ao nome aí de José, dois nomes, Manassés e Efraim. Então, Jacó estava para morrer e ele chama José. Ele chama José para abençoar José. Por isso José está em destaque aí. Fato interessante, e aí eu vou relembrar você. Abraão abençoou o seu segundo filho, no caso, Isaque. Isaque abençoou o seu segundo filho, Jacó. E agora Jacó, ao invés de abençoar o seu primogênito, ele abençoa o seu primogênito da segunda mulher. No caso, o seu segundo primogênito. No caso, o filho da esposa que ele tanto amava. No caso, José. E ele chama José, então, e abençoa José. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que os filhos de José, Manassés e Efraim, sejam equivalentes a Ruben e Simeão. É como se ele colocasse Manassés e Efraim equivalentes a Ruben e Simeão. Você sabe aí na lista que Ruben era o primeiro filho e o segundo filho era Simeão. Ruben e Simeão, eles andaram pisando na bola com Jacó. Você pode identificar aí no texto bíblico em que eles cometem, né, um grande vacilo, né? O texto bíblico vai nos mostrar aí que Ruben e Simeão, eles têm relação com alguma mulher de Jacó, né? Estou procurando aqui o texto para que você possa ficar por dentro, e aí você vai depois poder acompanhar a leitura, porque através da leitura você vai entender melhor. Mas eu quero te falar qual é o capítulo que isso acontece, para que você possa ter mais facilidade em fazer essa pesquisa. Ou você poderá fazer essa pesquisa aí, né? Ruben e Simeão. O que eles fizeram que, de certa forma, magoou Jacó? Eles transgrediram, eles pisaram na bola em relação ao seu próprio pai. E aí eu vou fazer aqui a pesquisa e você vai anotar aí na sua folha. Ruben e Simeão. Ok. Gênesis capítulo 35, né? Anota aí, Gênesis 35. Você vai pegar aí o fato de que Gênesis 35, verso de número 22. Ok? Então, você anota aí, Gênesis 35, 22. Então, de certa forma, Manassés e Efraim estão agora equivalentes a Ruben e Simeão. E o que Jacó faz? Jacó, ele vai abençoar
no caso, o primogênito de José. E também o segundo filho de José. O primogênito é Manassés, o segundo é Efraim. Só que Jacó dá a bênção ao segundo filho de José. Não quer dizer que o primogênito não receba a bênção, mas a bênção principal é dada para o segundo filho, novamente repetindo o que aconteceu com Abraão, o que aconteceu com Isaac. Agora Isaac, nessa situação e em relação a José, ele abençoa o segundo filho. E o que ele faz? Qual é a bênção que ele dá para Efraim? Ele dá a herança do seu nome. Então Efraim pode usar agora o nome Israel. E para Manassés, o que ele faz? Ele abençoa dando porção dobrada. É bom você entender isso, porque quando nós chegarmos lá na terra de Canaã, você vai ver que a divisão da terra, no mapa da divisão da terra, Manassés tem porção dobrada de terra lá na terra de Canaã. Terra que o povo de Israel conquista. Está lembrado? Pois bem, ele então abençoa Efraim com o nome. Agora Efraim passa a ser também identificado como Israel, e abençoa Manassés com porção dobrada. E aí então ele abençoa o seu quarto filho, Judá. É claro que todos os filhos receberam algum tipo de bênção, mas eu estou destacando as principais para o nosso entendimento lá na frente. A Judá, ele dá a bênção da autoridade, assim como Judá, né, exerceu autoridade sobre os irmãos, não deixando que José morresse na mão dos seus irmãos. Agora Jacó dá a bênção da autoridade, né? Você vai perceber que lá, quando eles estão na terra de Canaã, e mais à frente, quando se organizam como nação e vão escolher os reis, as autoridades saem da tribo de Judá. Lembra-se de uma expressão muito comum no nosso meio evangélico? O leão da tribo de Judá. Você sabe quem é o leão da tribo de Judá? Ou seja, o rei da tribo de Judá? Então, esse a quem nós estamos falando aqui se refere a Jesus Cristo. Então você vai ver que os reis, Saul, você vai ver que Davi, eles eram da tribo de Judá, ok? Então, tendo esse conhecimento, nós observamos que entra no Egito 75 pessoas, e agora eles estão num período em que eles estão crescendo, que eles estão multiplicando. Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, e Jacó agora vai abençoar os seus filhos. Essas bênçãos que os pais transmitiam para os filhos eram, na verdade, prenúncios do que iria acontecer. Isso aconteceu com Noé, quando abençoou os seus filhos, ou quando amaldiçoou também. E isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Isaac, e isso agora acontece com Jacó. Então as bênçãos ou as maldições, elas são prenúncios do que iria acontecer no desenrolar da história. E agora eles estão dentro do Egito, desenvolvendo-se. Se você pegar lá Gênesis no primeiro capítulo, no 7º verso, você vai observar um texto que diz assim: os filhos de Israel frutificam, abundam, se multiplicam e se revigoram muito e muito. Então chegou um momento em que os egípcios começaram a perceber que o povo de Israel estava crescendo demais, e principalmente o número de homens. E aí eles começam a tramar a necessidade de tirar a vida das crianças, principalmente os meninos que estavam nascendo. E aí vai surgir a matança das crianças. Mas, pelo contexto bíblico, né, nós sabemos também que as mulheres hebreias eram mulheres espertas, e elas, antes que as parteiras chegavam para ajudar no momento do parto, elas davam à luz e escondiam a criança. Vou fazer aqui uma observação. Naquele período da corrupção do gênero humano, nos dias de Noé, nós sabemos pelos escritos bíblicos que a
a corrupção do gênero humano, do momento em que o pecado entrou no mundo até os dias de Noé, já havia sacrifícios de crianças, sacrifícios de meninos. E agora surge a matança de crianças, ou o desejo de matar as crianças. E aí me remete a um pensamento da ação do diabo, ou uma ação diabólica, em tentar frustrar os planos de Deus. Não sei se você está lembrado, mas o texto de Gênesis 3,15 diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, então se não nascer um menino, não nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Nós sabemos disso. E aí, então, você vai observar que dentro desse cenário vai surgir um outro personagem muito especial. Então, veja, Abraão surgiu no cenário, recebe a promessa de pai de uma grande nação. E surge agora Isaac, e essa promessa é mantida. Isaac sai do cenário, aparece Jacó. Esses são os patriarcas. Jacó, ele é pai de 12 filhos. Isso nos remete às 12 tribos de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel. E agora nós temos José como um personagem principal, e esse José chega no momento em que ele também morre. E aí, no desenrolar da história, o cenário dentro do Egito muda muito, porque os egípcios passam a olhar os israelitas, os descendentes de Israel, como uma ameaça, porque eles estavam crescendo em número, então eles poderiam, a qualquer momento, querer sobrepor a nação egípcia. Então vamos tirar a vida dos meninos, porque os meninos formam um exército. E aí é nesse cenário, é nessa situação que surge o personagem que nós vamos falar nas nossas próximas aulas, que é Moisés. Moisés então surge num cenário assim. Você lembra desse episódio? O povo já havia sido escravizado por um longo tempo, e agora o povo também clamava ao Senhor por um livramento, e Deus faz nascer uma criança. Eu costumo dizer que sempre que Deus vai realizar um grande propósito, um grande projeto, sempre nasce uma criança, sempre nasce uma criança. É por isso que nós estamos estudando aí o nascimento desses homens que um dia foram criança e, de certa forma, nasceram para fazer com que esse fio condutor pudesse nos levar até o Cristo. E é o que nós vamos ver no desenrolar de nossas aulas. E aí você sabe muito bem da história de Moisés, em que sua mãe, ela procura preservar a vida de Moisés. E tem então um plano. E esse plano é colocar Moisés em um cesto. Algumas traduções chamam de uma arca. E ele, dentro daquele cesto, ela, de certa forma, colocou o menino no rio, para que naquela hora exata em que a filha de Faraó, aquele Faraó que não é mais o Faraó que estava nos dias de José, mas é um Faraó que estava colocando um peso, colocando uma escravidão exagerada sobre o povo de Israel, para que na hora que ela estivesse ali se banhando no rio, ela pudesse ter um encontro com aquela criança. E aí então, nós sabemos pelos relatos bíblicos que a mãe de Moisés fez isso. Aquela mulher, ela se depara com aquela criança, ela tem de certa forma um apego por aquela criança, e ela é instruída pela irmã de Moisés a chamar uma hebreia para cuidar. E quem é chamada para cuidar de Moisés? A sua própria mãe.
Nós continuaremos o nosso estudo na próxima sexta-feira. Vai lá no canal YouTube PIB Divino e compartilhe esse estudo, participe, que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.